saindo agora de uma audiência com a senhora Procuradora-Geral da República, a senhora Raquel Doge, onde nós tivemos presentes, eu, o deputado Paulo Teixeira, o deputado Vadir Damus, e essa audiência teve uma pauta específica. Ainda no início do mês de dezembro, nós estivemos na Procuradoria-Geral da República e protocolamos uma denúncia, fizemos uma representação, aonde levamos uma extensa documentação, boa parte dessa documentação periciada, parte dela periciada na Espanha. Levamos também um depoimento de mais de 4 horas do advogado Rodrigo Tacla Duran, onde ele detalha uma série de irregularidades que envolvem procedimentos adotados por procuradores, por juízes, por empresas, por delatores, na chamada Operação Lava Jato. Nós estivemos lá hoje porque, na realidade, já fazem 5 meses da nossa denúncia. E de lá para cá, nós não temos nenhum indicativo de que a Procuradoria-Geral da República tenha realizado qualquer investigação a respeito dos fatos que nós apresentamos. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal têm se mostrado extremamente cioso e muitas vezes tem instaurado procedimentos em função de uma simples notícia de jornal. No entanto, na medida que 3 parlamentares levam documentos, levam provas, se colocam à disposição para prestar informações, comunicam à Procuradoria-Geral da República de que um cidadão brasileiro, que hoje é colaborador na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, está à disposição das autoridades para detalhar estas questões que nós levamos à PGR, que são questões extremamente graves, que, se comprovadas, inclusive, levarão a uma nulidade da delação do Odebrecht e, portanto, de todas as denúncias feitas em função das informações dos delatores, porque não é uma questão qualquer o fato de que nós temos documentos que demonstram que houve uma manipulação do sistema Drauzio e Maebday, que são os 2 sistemas utilizados pelo Odebrecht para armazenar as informações das suas transações, dos seus negócios. E que, além disso, existem indícios da participação de escritórios de advocacia que, com procuradores, facilitam ou dificultam delações, facilitam ou dificultam liberação de recursos, e que isto está absolutamente fora daquilo que prevê a lei. Na medida que isto for investigado, nós teremos aí, né, um fato que poderá sim levar à nulidade dessas delações. Para concluir aqui a minha manifestação, é muito importante que as pessoas saibam qual é a denúncia que nós estamos fazendo, né? Então a denúncia, ela envolve tudo isso. Tem mais documentos que nós juntamos e nós informamos a PGR que temos novos documentos, que nós não estávamos lá para saber se vai ser aberta ou não a investigação, mas sim qual foi a conclusão da investigação. Ela nos pediu de maneira muito atenciosa, ela estava junto com toda a equipe da PGR, que nós concedêssemos um prazo de 1 semana, onde nós realizaremos uma nova reunião de trabalho, esses 3 parlamentares com a equipe da PGR, e aí então ela terá condições de nos dizer qual foi o encaminhamento dado às denúncias que nós fizemos, né? Eu quero concluir dizendo o seguinte: se por um lado eu lamento e me assusto diante da possibilidade de que não tenha sido investigado, porque
Na própria segunda-feira foi feita uma denúncia pela PGR baseada nas delações e nas planilhas que nós informamos em dezembro que são falsas. Por outro lado, o fato dela se dispor a marcar uma reunião, né, para daqui uma semana, nos garante, pelo menos, que nós teremos um encaminhamento na PGR. Né? Eu reitero aqui, nós não estamos falando de suposições, nós estamos falando de documentos, de provas, de planilhas, de perícias. Nós estamos oferecendo testemunhas e esperamos, né, que, de fato, nesse prazo de uma semana, nós possamos ter uma resposta conclusiva da PGR. O que foi feito da denúncia e quando que nós seremos chamados a colaborar. A testemunha está à disposição, novos documentos podem ser apresentados e tudo isso nós queremos ver detalhado o mais rapidamente possível. Vai ser na semana que vem, líder, ou ainda não tem uma data definida? Ela marcou para a semana que vem. Quarta-feira que vem? Possivelmente. O que é muito importante destacar nessas questões é que uma das acusações que se faz a chamada Operação Lava Jato, que nós fazemos, inclusive, é a seletividade, ou seja, os mesmos fatos ensejam um comportamento por parte do Ministério Público e do Judiciário para uns e esses mesmos fatos ensejam uma atitude, uma conduta diferenciada para outros. Hoje nós estamos dando a chance à Procuradoria-Geral da República de mostrar que não é verdade, de mostrar que a disposição do Ministério Público, da chamada Operação Lava Jato, é investigar todas as denúncias de ilegalidade, de prática de corrupção, de caixadores, de propina, etc, etc. E ao contrário do que usualmente acontece nas investigações da chamada Operação Lava Jato, né, como disse aqui o líder, abre-se investigação com base em notícia de jornal. Nós oferecemos à doutora Raquel Dodge uma documentação volumosa e com fatos gravíssimos. Fatos do tipo possibilidade de tráfico de influência no âmbito da Operação Lava Jato, favorecimento a advogados ligados a esse ou aquele procurador, inclusive relação de parentesco entre advogado e procurador. Fraude em planilhas, em documentos que serviram para condenar pessoas. Enfim, uma série de elementos de suma gravidade. Então, a nossa expectativa na quarta-feira é que a Procuradoria-Geral da República, através da sua chefe, nos apresente já um andamento de investigações, né? Porque esses fatos foram levados a conhecimento há 5, 6 meses atrás. Não nos passa pela cabeça que, diante de tamanho volume de informações de teor tão grave, simplesmente sejam desconsiderados. O advogado taclador, ele tem que ser ouvido. Ele tem que ser ouvido. Nem que seja por teleconferência. Ele tem dupla nacionalidade, ele é radicado na Espanha, já se ofereceu, já se pôs à disposição, já depois de uma CPMI do Congresso Nacional. Agora, cabe à autoridade, a quem compete essa investigação, já que envolve, inclusive, outros procuradores da República, cabe à Procuradoria-Geral da República ouvi-lo. Isso é palmar, isso é elementar. Né? Não é cabível, não é pensável que, diante de tamanha gravidade, esse cidadão, ele não seja ouvido. Então, o que nós esperamos, em nome da isenção dessas operações, em nome da imparcialidade, é que ele seja ouvido, essa documentação seja apreciada e a investigação seja concluída. Para dizer, inclusive, que ele está mentindo. Ou, porque há elementos ali
do que nós chamamos de fumaça do bom direito. Então, o que nós esperamos é isso. Na quarta-feira, se é que será na quarta-feira, é na semana que vem, a doutora Raquel Dodge nos apresente elementos mais informativos acerca do estágio da investigação que foi por nós requerida há 5 meses atrás. Acho importante a saída, junto com o líder Paulo Pimenta e com o deputado Vadir Damusso, porque tem 3 questões que precisam ser discutidas no Brasil. Uma primeira questão: esse advogado Tacla Duran, ele quer falar, ele tem denúncias graves que ele está apresentando e não está sendo ouvido. Ele está apontando ilegalidades no âmbito da Lava Jato, que é a segunda questão. Ilegalidades que precisam ser investigadas, ilegalidades praticadas pelo juiz Sérgio Moro. Ele, quando denunciou o juiz Sérgio Moro, foi em defesa do advogado denunciado e disse que ele é um foragido. Ora, o juiz Sérgio Moro ouve pessoas que praticaram crimes, e por que não ouvir uma pessoa que queira denunciar? Ele diz que o juiz Sérgio Moro tem relações com o escritório de advocacia, o senhor Zucoloto. E esse escritório de advocacia ofereceu benesses para o próprio Zucoloto. Ofereceu a diminuição de multa, para o Tacla Duran. Ele ofereceu uma diminuição de multa de 15 milhões para 5 milhões e uma mudança no regime de pena de cadeia para pena de prisão domiciliar. O escritório de advocacia onde trabalhou a esposa de Sérgio Moro, que ofereceu esse benefício. E precisa ser investigado. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que tem advogado, irmão de procurador, que levantou recurso de algum réu, recurso esse que estava penhorado, para pagamento do advogado. Então, são crimes que ele denuncia, que estão sendo praticados no âmbito do Lava Jato, tem que ser investigados. Então, é fundamental, primeiro, ouvir o Tacla Duran, em segundo lugar, investigar as denúncias que ele está fazendo em relação ao Lava Jato. Em terceiro lugar, ele tem uma denúncia que essas planilhas que foram apresentadas no âmbito da delação da Odebrecht foram manipuladas. E elas estão servindo para oferecimento de denúncia contra outras pessoas. Ora, se a árvore é podre, o fruto também é podre. Assim, essa pessoa tem que ser ouvida. E o que nos causa espécie é a recusa do Poder Judiciário e do sistema de justiça no Brasil de não ouvir o senhor Tacla Duran. E hoje nós fomos lá pela terceira vez e ela lamentou o fato de não nos ter recebido antes, porque ela ingressou na PGR há poucos meses, mas que agora nos ouviu e vai tomar providências em uma semana. Assim, nós estamos pedindo a ela que ouça o senhor Rodrigo Tacla Duran, que tem denúncias graves em relação à Lava Jato e denúncias graves em relação à delação premiada da Odebrecht. E assim, essas denúncias não podem ser engavetadas. Outro foi o tempo que o Ministério Público tinha no Brasil o engavetador-geral da República. Então nós esperamos agora que ela, então, possa investigar e ela se comprometeu em uma semana nos dizer sobre essa investigação. Só dois fatos, eu acho que eu gostaria de acrescentar. O primeiro, há uma negativa por parte do Ministério Público, da Lava Jato, de que eles tenham um procedimento de oferecer delações. A delação, pela lei, é um ato espontâneo. E o advogado Rodrigo Tacla Duran, ele apresenta uma minuta de uma proposta de delação, onde tem os termos daquilo que deveria constar na delação,
e também quais os benefícios que seriam oferecidos se aquela delação fosse feita. E este advogado que encaminhou ao Tacla Duran recebeu esta minuta da conta, do e-mail do Ministério Público Federal lá em Curitiba. Nós queremos saber se esse e-mail é verdadeiro ou não é verdadeiro. Quer dizer, há esse procedimento ou não há esse procedimento? Né? Segundo, quem tem acompanhado esse tema sabe da importância dos chamados sistemas MyEBD e Drausos. Né? São os dois sistemas utilizados pelo Odebrecht para guardar todas as informações das operações realizadas por essa empresa, legais e ilegais, no Brasil e no mundo. E todos nós sabemos que o Ministério Público Federal tem se baseado em planilhas extraídas desses sistemas. E que até o presente momento nunca foi apresentado o original, o sistema original, da onde são extraídas as planilhas. Na medida em que o advogado Rodrigo Tacla Duran sustenta, apresenta elementos e demonstra como que é possível extrair planilhas, né, e manipulá-las em desacordo com aquilo que está lá, né, na base do Drausos e do MyEBD, obrigatoriamente é necessário que alguém nos diga se essas planilhas são verdadeiras ou não. Né? Então a questão do Drausos e do MyEBD, elas são fundamentais, porque elas são o elemento fundamental da prova. E até agora, né, elas têm sido ignoradas e ele apresenta um conjunto de informações de que elas tenham sido manipuladas. Líder, queria saber como que o PT vai se posicionar hoje na votação do Congresso em relação àquele projeto para cobrir as dívidas de Venezuela e Moçambique, e também uma outra questão em relação ao posicionamento do ex-ministro Jacques Wagner ontem, que sinalizou que o PT poderia, enfim, apresentar um nome para ser vice do Ciro. Queria saber se isso representa algum tipo de recuo do PT em primeiro lugar, nós estamos em obstrução. A obstrução que nós estamos realizando, ela tem reiteradas vezes sido aqui explicada. Nós não vamos sair da obstrução enquanto nós não tenhamos alguma resposta por parte do sistema de justiça, ou que seja publicada, né, a data do julgamento da ação declaratória inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós não conseguimos algumas respostas que são elementares e, portanto, nós não vamos sequer analisar o mérito da matéria. Nós estamos em obstrução e permaneceremos em obstrução. Né? A tarefa de colocar quórum, de aprovar projetos, é da base do governo. Né? Isso não é uma tarefa da oposição. Né? Segundo lugar, eu estava lá em Curitiba ontem e tive a oportunidade de acompanhar em várias oportunidades, manifestações de lideranças do nosso partido, entre elas o nosso ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Qualquer um de nós, dirigentes do PT, quando falamos sobre a importância de nós constituirmos uma unidade das forças da esquerda no país, nós temos tido o cuidado de dizer que esta unidade ela deve ser dada, em primeiro lugar, de maneira programática, em busca de um conjunto de compromissos, e que é legítimo que todos os partidos apresentem nomes. Isso faz parte, inclusive, do processo de afirmação dos partidos políticos que estão, né, envolvidos nesse momento conjuntural que o país vive. O nome do Ciro Gomes, o nome da Manoela, o nome do Boulos, né? São nomes que os partidos têm toda a legitimidade para apresentar. Mas o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma decisão que foi reafirmada pelo seu diretório nacional na última reunião. Nós vamos antecipar a nossa convenção. Esta convenção vai aprovar o nome do presidente Lula como nosso candidato. Nós não temos a data ainda, mas possivelmente ela será em julho, né? 28 de julho. Julho. O Paulo está me ajudando aqui. Uma informação que 28 de julho será a convenção do Partido dos Trabalhadores. Não tem local ainda, né, Paulo? No dia 28 de julho nós vamos aprovar o nome do presidente Lula e no dia 15 de agosto vamos inscrevê-lo como candidato. Então não há nenhuma outra estratégia do Partido dos Trabalhadores.
temos o maior respeito pelos demais partidos, por outros nomes, mas não há, na nossa estratégia eleitoral, qualquer possibilidade de nós termos qualquer candidato que não seja o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Manifestações de apreço, respeito por demais candidatos é absolutamente natural, né? Acho que o ministro Jacques Wagner foi generoso na sua manifestação, mas ele não expressa uma posição oficial do nosso partido, que é essa que eu aqui detalhei mais uma vez para vocês. Vocês teriam mais alguma questão? Não, obrigado. Só isso. Somente agradecer a vocês, então, e na próxima semana retornaremos à PGR para sabermos, então, os desdobramentos dessa denúncia, que, do nosso ponto de vista, poderá levar a uma nulidade na delação da Odebrecht e, por consequência, todas as denúncias que foram feitas até agora, baseadas, né, nessas delações. Muito obrigado. Obrigado. Com toda a sua equipe de direção da PGR, né? Viemos aqui para reafirmar uma representação que apresentamos na PGR ainda no mês de dezembro, no início do mês de dezembro, fruto de uma investigação que nós realizamos e posteriormente, durante a CPMI da JBS, nós tivemos um depoimento de mais de 4 horas do advogado Rodrigo Tacla Duran, aonde foram apresentados uma série de documentos. Boa parte desses documentos são documentos periciados, que apresentam denúncias muito graves acerca de irregularidades que foram cometidas, segundo as denúncias, no processo de investigação da Operação Lava Jato, principalmente questões que dizem respeito à delação da Odebrecht. Esta documentação revela procedimentos e irregularidades que envolvem procuradores, que envolvem escritórios de advocacia, que envolvem delatores, que envolvem empresas. Essas denúncias demonstram manipulação do sistema Drauzio e MyAbday, que eram os 2 sistemas utilizados pela Odebrecht no armazenamento das suas informações, e que, do nosso ponto de vista, acabam por ter uma relação muito direta com um conjunto de fatos que tem ensejado o trabalho, né, da própria PGR. E até agora, 5 meses se passaram destas denúncias e nós nunca tivemos nenhuma resposta conclusiva da PGR. Quer dizer, nós queremos saber se aqueles documentos que nós trouxemos até aqui foram investigados, se as denúncias apresentadas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran procedem ou não procedem, se aquelas mensagens que ele atesta que trocou com advogados de Curitiba, negociando, né, vantagens para fazer delações, são verdadeiras ou não são verdadeiras. Se os documentos que ele demonstra de manipulação das planilhas da Odebrecht são verdadeiros ou não. Porque isto, se for comprovado, levaria inclusive à nulidade de documentos utilizados pelo Ministério Público e pela própria PGR em denúncias que foram realizadas. Depois, numa outra oportunidade, nós retornamos aqui, eu, o deputado Vadir, também o deputado Paulo Teixeira, trouxemos novos documentos. Colocamos hoje a PGR que estamos dispostos a prestar esclarecimentos. Queremos ser ouvidos numa investigação. E ainda solicitamos que o advogado Rodrigo Tacla Duran seja ouvido. O advogado Rodrigo Tacla Duran é colaborador hoje em investigações na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, em Andorra. E no Brasil, nós não conseguimos ainda que nenhuma autoridade se disponha a ouvi-lo. Ele quer prestar depoimento. Ele quer colaborar na investigação. Nós temos também outras informações, outros documentos que comprovam, né, que
esta questão do sistema Maebday e Drauzos, ele é fundamental para que possa ser compreendida, né, a farsa da delação da Odebrecht, a maneira como ela foi construída. Vejam vocês que é muito grave a denúncia de que a Odebrecht reuniu aqui em Brasília dezenas de executivos e que 77 executivos que aceitaram fazer a delação vão receber salário durante 15 anos. Nós precisamos saber se é verdade que a Odebrecht está pagando para 77 executivos delatores 15 anos de salário, porque isso mostra que não só uma delação premiada, mas uma delação comprada. Ao final, a Procuradora-Geral nos informa que na próxima semana estará agendando um novo encontro entre esses 3 parlamentares e a sua equipe, e que agora nós teremos uma resposta conclusiva por parte da PGR acerca das nossas denúncias. Portanto, se por um lado nós estamos aqui, como eu disse, não para pedir uma abertura de investigação, mas para saber qual foram as conclusões da denúncia que fizemos há 5 meses, e queremos saber qual é o resultado da investigação da PGR. A PGR investiga tudo, de todos. Mas, se por um lado eu lamento que em 5 meses não temos resposta, pelo menos o fato de que nós seremos chamados novamente aqui na semana que vem revela algum tipo de postura, algum tipo de conduta por parte da PGR. Então vamos aguardar até a semana que vem para uma nova reunião de trabalho. Vamos reafirmar a PGR que estamos para prestar esclarecimentos. Vamos reafirmar, né, que o advogado Rodrigo Tacla Duran nos informa que está pronto para depor às autoridades brasileiras acerca das suas denúncias, e entendemos, né, que os fatos que nós trazem até aqui mais uma vez são de enorme gravidade e que podem levar inclusive ao processo de nulidade da delação da Odebrecht e de outras delações, se ficarem comprovados os procedimentos que as investigações que realizamos e os depoimentos na própria CPMI demonstram, né, de condutas totalmente em desacordo com aquilo que prevê a legislação brasileira. Deputado Vadim. O resumo já foi apresentado, que é muito importante que a sociedade saiba, a população saiba, que as informações, as declarações de denúncias do advogado Tacla Duran são de altíssima gravidade, que têm que ser investigados, têm que ser confrontados, até para, se for o caso, ao final dizer que são mentirosos. Mas tudo que ele afirmou está documentado. Tudo que ele declarou, informou, está documentado, inclusive documentos periciados. Então ele dá conta da possibilidade de tráfico de influência no âmbito da Operação Lava Jato, de conluio de advogados no Paraná com procuradores, de promessa de prêmios para delatores que não estão previstos na lei, de utilização de documentos falsos para condenar pessoas. Então é um conjunto de fatos, declarações e informações que não podem passar ao largo de um órgão como a Procuradoria-Geral da República, que compete investigar, e até porque, pelo que diz o doutor Tacla Duran, essas informações envolvem procuradores da República, envolvem magistrados, né? Então, ele tem que ser ouvido. Já foi ouvido numa CPMI do Congresso Nacional, está sendo ouvido em colaborações como colaborador em investigações de outros países. Por que não vai ser ouvido no Brasil? Então foi isso que nós viemos hoje tratar com a doutora Raquel Dodge, e, como já aqui informado, na semana que vem ela nos prometeu uma nova reunião com informações mais atualizadas, né, acerca de uma investigação que nós não sabemos se está em curso, se está no fim, se está no meio.
O que nós queremos saber é isso. Eu acho que nesse momento em que se diz que a lei é para todos, o que se pede hoje é que se ouça uma pessoa que quer falar. Porque tem muita gente foragida da justiça que não quer falar nada, quer ficar numa zona de conforto. Esse advogado Tacla Duran, ele quer falar com a justiça brasileira, ele apresenta uma série de provas e ele aponta gravíssimas ilegalidades que foram praticadas no âmbito da Lava Jato. E por incrível que pareça, ninguém quer ouvi-lo. Por incrível que pareça, ninguém quer recolher aquelas provas que ele apresenta dessas irregularidades que ele aponta. E, ao mesmo tempo, ele aponta o dedo exatamente para aqueles que se dizem acima da lei, que se dizem os aplicadores da lei. Portanto, o que nós queremos é que a Procuradoria-Geral da República apure esses gravíssimos fatos envolvendo juízes e promotores, procuradores de Curitiba. E também aponta a falsificação de dados que hoje estão sendo levados em conta e dão base para acusar e condenar pessoas. Assim, nós não estamos entendendo a recusa do sistema de justiça brasileiro em ouvir o senhor Tacla Duran. Quando a CPI, que foi protagonizada pelo deputado Vadi e pelo deputado Paulo Pimenta, fez o trabalho de ouvi-lo, a justiça não levou em consideração. Hoje, muitos processos são abertos baseados unicamente numa notícia de jornal. Ali não, a CPI obteve um depoimento desse advogado Tacla Duran durante 4 horas, apresentando fatos gravíssimos, e parece que ninguém quer ouvir. Assim, nossa vinda na PGR hoje foi para solicitar da procuradora as providências que foram solicitadas em dezembro, em fevereiro e novamente agora, e ela nos deu, portanto, 1 semana para esclarecer do que será feito em relação a esses fatos, a essas denúncias que foram trazidas junto à Procuradoria-Geral da República.